Uma das principais vozes da mídia brasileira, locutor de sucesso no rádio, da televisão e nas propagandas. Atua no mercado publicitário desde 1978 e em fevereiro de 2020 foi contratado para ser a voz padrão do canal CNN Brasil, que estreou aqui, este ano. Ele é natural de Poços de Caldas, em Minas Gerais, nascido em 13 de fevereiro de 1960 e começou a trabalhar na radiodifusora de Poços aos 14 anos. Atuou em diversos veículos de comunicação, tanto em radiodifusoras quanto em emissoras de TV. Estamos entrando no ar com mais um episódio de podcast da Lins Play, Voz no Ar. Eu estou falando da top voz da TV brasileira, Antônio Viviani. Tudo bem, Viviani? Olá, João Vitor. Prazer, viu, falar com você. Uma satisfação enorme receber seu convite para a gente participar aí do seu podcast. E vamos aí, estamos à sua disposição para esclarecer as dúvidas, para contar um pouquinho da minha história. Você já disse bastante aí a respeito do meu princípio, de onde eu nasci, tudo certo, como eu comecei. E estou à vontade para falar com os seus ouvintes, para a gente trocar um pouco de história, né? É sempre bom. Experiências, contar coisas boas do rádio, da televisão, da publicidade. Prazer enorme estar com você aqui. Eu é que agradeço a tua participação aqui com a gente, Viviani. A gente vai contar um pouco da tua história, né? Os nossos ouvintes são pessoas ligadas ao meio de comunicação, radialistas, pessoas que adoram o áudio publicitário também, e aquelas pessoas que querem, de repente, entrar para esse mundo do áudio, né? Com gravações de áudios para rádio, para televisão. E eu gostaria que você contasse um pouco da tua história, como é que você começou. Eu sei que existe uma história muito bacana aí do rádio branco que ficava na casa da sua tia Dulce. Queria que você contasse um pouquinho disso aí, Viviani. A tia Dulce morava perto de casa, né? Quer dizer, quando eu morava ali na Rio Grande do Norte, em Poços de Caldas, ela morava na Assis Figueiredo e aos domingos a gente ia lá na casa da tia Dulce. E fora isso, durante a semana também, às vezes, eu acho que a mamãe tinha que fazer alguma coisa, ela me deixava lá. E eu ficava lá naquele cômodo bacana, a cozinha que dava para um quintal enorme, tinha uma tartaruga lá. Eu gostava de ficar brincando com a tartaruga e muitas vezes ficava dentro da cozinha com a tia Dulce. E ela cozinhando maravilhosamente, como sempre. E sempre o rádio ligado, um rádio branco, assim, no canto da cozinha. E o Eduardo Paiva, que era amigo do filho dela, meu primo Ângelo, fazendo o programa na rádio, ele falava: aí, dona Dulce, a senhora, hein, cozinhando, tô sentindo o cheirinho daqui, que delícia. E ela respondia: Eduardo, para com isso. E ele respondia: que isso, sua comida é muito boa mesmo. Eu falei: não é possível essa comunicação. Dava aquela sincronia com a fala do radialista com o ouvinte, né? Aquela sincronia. Lógico que eu fiquei apaixonado por aquilo. Falei: rapaz. E aí voltei para casa, eu via meu avô sempre também com um radinho de pilha e ele acabou me dando um. E eu, desde pequenininho, ia para a cama e ligava o radinho e ficava ouvindo as coisas boas do rádio. Muito bacana essa história. Aliás, eu acho que começou antes, porque minha mãe, quando eu cheguei do hospital, depois de sair da maternidade, ela tinha uma bronca de ir na casa das amigas, fazer visita e tudo mais, e todo mundo pedindo silêncio para não acordar o bebê. Ela me colocava, desde que cheguei da maternidade, no quarto, onde quer que seja, e ligou o rádio. Ela ligou o rádio porque ela falou: ele não pode, a gente não vai poder falar dentro de casa. Então eu me acostumei com aquele som, eu dormia ao som de músicas, de gente falando no rádio e tudo mais. Eu acho que isso aí pegou na veia desde neném. Já começou desde de bebezinho ali, exatamente. E é legal essa história aí do rádio branco da sua tia Dulce. E você, quando criança, acho que tinha mais ou menos uns 5 anos. Por aí, exato. Imaginava, caramba, como é que esse cara ali tá conversando? Será que tem uma miniatura ali, o cara tá dentro do rádio e tal, aquelas coisas todas, né? Exatamente, aquela imaginação de criança, né? Queria abrir o rádio para ver se tinha um hominho pequenininho lá dentro.
Muito legal. E você tem músicos na família sua também, né? Sim, meu avô é maestro, né? Foi maestro, aliás, ele dá o nome ao Conservatório Musical de Poços de Caldas, Antônio Ferruccio Viviani, e ele escrevia para todos os instrumentos e ensinou todos os filhos a tocarem. Os netos ele não conseguiu muito, não? Porque a gente abusava do avô, né? Ele não conseguia ser tão rígido comigo e com minha irmã, e nem com minha prima Adriana, mas muito bacana. A gente morava praticamente juntos, né, na mesma vila, e ele, além de músico maravilhoso, ele construía casas, construía essa vila. Eu era o seu ajudante de pedreiro desde pequenininho. Olha que coisa. Ficava mexendo lá o cimento, a cal, ficava em cima do telhado pegando telha que ele jogava lá de baixo. Muito engraçado isso. E você poderia ter entrado aí no mundo da música, né? Sim, aliás, eu estudei no Bona, estudei o ABC musical. Meu pai, um grande trompetista, né? Eu também aprendi a tocar pistão, tocava na fanfarra lá do Instituto Educacional São João da Escócia e assim por diante. Mas acabei descobrindo aos 14 anos essa paixão pelo microfone lá no próprio São João da Escócia e acabei deixando a música de lado. Trouxe a música na minha forma de falar, de interpretar, de saber que para você falar você tem que levar toda a emoção, porque as cordas vocais também são um instrumento musical. E eu parti para isso. E até você fala aí dessa emoção de colocar a voz, que ela passa por um processo dentro, né? Ela vai para a cabeça da fala. Como é que seria isso aí, Viviane? Eu sempre acreditei nisso, principalmente quando comecei a interpretar mesmo os textos, né? Que aquele texto entra pelos olhos, faz uma curva bacana, vai até o seu cérebro, mas antes de ser verbalizado, ele tem que descer até o seu plexo aqui, o seu peito, passar pelo teu sentimento, pelo teu coração e aí sim, né, transbordar através das cordas vocais e sair pela boca aquela palavra que carregada de emoção, carregada de verdade, carregada do que realmente ela representa. Eu tenho essa ideia. E as pessoas que trabalham nisso aí trabalham com paixão, né? Que a gente fala aí que o rádio, a mídia, a comunicação é uma coisa muito mágica, né, Viviane? Uhum. Então, as pessoas que querem entrar para esse mundo aí, ele tem que ser apaixonado primeiro, né? Para começar ali. Só que existe uma história ali, Viviane, para quando você conheceu o rádio, tem uma história aí de uma freira da tua cidade que você acabou indo conhecer lá. Como é que foi essa história aí, Viviane? Foi justamente nesse Instituto Educacional São João da Escócia, que era uma escola mantida pelos maçons da loja Estrela Caldense de Poços de Caldas, pertencia ao Grande Oriente e era um lugar que eu até consegui estudar com uma certa facilidade, porque eles me deram pelo menos alguma coisa de bolsa, porque a minha família nunca foi abastada não para eu poder estudar lá. Eu fiz o primário, no caso, né, numa determinada escola e depois fui para lá, no tal do ginásio, em 1970. Aí nessa escola que você fez o primário aí, parece que teve uma atividade lá que você, acho que construiu um transmissor, alguma coisa assim, num curso. Então, é que eu fui para lá em 70, aí já em 74, quando eu estava na 4ª série, ou hoje 8ª série, o professor Omar, que tinha sido patrão do meu pai também consertava televisões, rádios, essas coisas, já era assistente do professor Omar. Ele criou lá um transmissor e um receptor e eu já tinha sido o orador do primário, seria o orador daquele fim de ano, na nossa querida formatura. E aí eu fui escolhido para ficar dentro do barracão, ao lado da quadra de esportes, onde a gente fazia educação física, e os alunos todos foram lá para fora. E eu tinha a incumbência de ligar o microfone, falar e todos ouvirem lá, para testar aquilo que foi desenvolvido pelos alunos. Ele fez um transmissor e um receptor. E deu certo, eu falei e ouvi a gritaria lá fora dos colegas, foi bem bacana.
Foi bem legal. Aí você ouviu a tua voz e falou, nossa, que máximo isso, tá? Na realidade não ouvi, né? Assim, eu ouvi, não tinha nem fone de ouvido, nada. Eu só senti a reação do público. E falei, nossa, que coisa maravilhosa que é isso, quero fazer rádio. Cheguei em casa, perguntei ao meu pai como é que era esse negócio de rádio, ele falou alguns nomes, que ele não tinha amizade assim, mas falou alguns nomes da radiodifusora. Eu fui lá, e com 14 anos, né, as pessoas olhavam para mim, tem uma freira aí que faz um programa aos sábados, está sempre precisando de gente para ler os textos no programa dela. Naquela mesma noite eu fui até a faculdade, onde ela lecionava, e conversei com ela. E no próximo sábado estava eu lá na difusora lendo os textos. Assim que eu lia, ela interpretava aquele texto que eu tinha acabado de ler, né? Ela destrinchava segundo a ótica dela. E assim eu fiquei uns 6 meses lendo no programa dela, até que o gerente da rádio me convidou para estrear na difusora, fazendo um programa aos 14 anos, no dia 16 de dezembro de 1974. Foi assim. Aí trabalhando na difusora, tinha aquela liberdade e tal, e eu sei que tem uma participação ali, uma música, Noites que Não Voltam Mais. Exatamente, e ali foi demais. Noites, eu quis caprichar tanto que saiu Noites que Não Voltam Mais. Foi espetacular aquilo. Aí o dono da rádio viu, que isso aí, Viviane? Mas? Não, na realidade o dono da rádio veio pra mim quando eu fui falar pela primeira vez a palavra pot-pourri. Pot-pourri. Eu achava que era inglês, eu nunca tinha estudado francês na vida. E entrou, eu acho que foi Maria Bethânia, e eu falei pot-pourri de Maria Bethânia. Essa foi a melhor de todas, foi no programa da tarde que aconteceu isso, foi muito legal. Aí, saindo da difusora, você foi para São Paulo ou trabalhou em alguma outra emissora aí? Como é que foi? Não. Aí eu fui para a Rádio Cultura de Poços de Caldas. E aí lá não tinha vaga para locutor. E aí eu fui para mesa de som. Aí começaram a surgir aqueles programas de finais de semana, onde eu podia fazer algumas participações, gravava uma parada musical e assim por diante. Depois eu ainda fui trabalhar na Alcoa, que antigamente chamava-se Alcominas, e voltava só nos fins de semana na rádio, e até que eu tive um acidente lá na Alcoa, perdi um pedacinho do dedo mindinho da mão direita, falei, quer saber de uma coisa, vou ficar só na rádio mesmo. Aí voltei pra rádio, aí dei sorte porque já tinha um horário para fazer só locução mesmo durante a semana, e foi bem legal. E lá fiquei até 1978. Eu acho que eu trabalhei até o dia 15 de fevereiro de 78, ou um pouco mais, porque no dia 1º de março de 78 eu cheguei em São Paulo. Aí em São Paulo eu fui procurar alguma coisa para fazer, lógico, de cara. Meu pai tinha falado, esquece esse negócio de rádio, mas eu já cheguei na pensão onde eu ia ficar. Fui na lista telefônica até a letra R, já vi onde ficavam as rádios e comecei a visitar. Só que na verdade não tinha, parece que tinha um telefone lá, né? Você olhando na lista, e queria ligar pra rádio, tinha um formato de ligar aí, o pulso, como o disco tinha cadeado, né? Aí tinha a gente aprendeu Só quem é das antigas que vai saber como é que funcionava ali. Começou a bater no pulso pra ligar e tudo mais. Ligar. Mas eu ia mais presencialmente mesmo, eu ia correr atrás peguei endereço, essas coisas, e pegava o endereço e ia bater na porta lá direto. E acabei encontrando o Wellington de Oliveira um dia que eu fui até próximo ali a Rede Globo, na Praça Marechal, porque a Rádio Excelsior era ali, na Rua das Palmeiras, bem próximo também. E o Wellington me falou, olha, puxa vida, bacana, você é de Muzambinho, eu falei pra ele falou, eu sou de Poços e tal. E ele me deu o nome do Luiz Fernando Malioca e eu fui parar lá no Sumaré, tentando alguma coisa na Radiodifusora de São Paulo, que era a minha rádio de preferência, né? Rádio jovem, eu tinha 18 anos. Mas não tinha vaga na difusora. Aí o Luiz me levou até a sala em frente do Luiz Aguiar e ele me recebeu junto com o diretor de jornalismo daquela época, Humberto Mesquita,
E aí eu desci até o primeiro andar, se não me engano, fiz o teste com o Valtinho, subi, eles ouviram e falaram, você tem carteira de trabalho? Eu já tirei a carteira. Ele falou, não é aqui não, é lá na 7 de abril. Você já antecipou ali, opa, já vamos começar agora. Aí eu falei, então tá bom. E comecei no dia 15 de março de 78, na Rádio Tupi, fazendo o grande jornal Falado Tupi, junto com o Casale, com o Leon, com o Antônio Leite. Éramos 4 Antônios ali. Muito legal. E aí, eu ouvindo alguma coisa ali, dentro do cenário do rádio existe, aqueles nomes artísticos do locutor. E tinham vários locutores que chegavam com aqueles nomes deles lá, meio que esquisito. E tem uma história aí, eu não me lembro quem, que falava, não, vamos inventar um novo nome pra você. Isso aí passou um tempo, eu fiquei na difusora, na Tupi, depois eu fui pra difusora, consegui me estabelecer lá. E quando eu estava na difusora, a rádio era um sucesso, né? O Hélio Ribeiro foi quando ele saiu de Bandeirantes, se não me engano, e foi para a Rádio Capital e me convidou para ir para a Rádio Capital. E chegando lá, ele queria que eu fosse de qualquer jeito, mas na difusora eu fazia bailes, tinha uma série de outras atividades que acabavam gerando um faturamento bem maior do que somente o salário da rádio. E nesse caso, eu falei pro Hélio que não dava para aceitar. Ele falou, não, mas precisamos mudar o seu nome, porque o Hélio Ribeiro chamava-se José Magnoli. E ele mesmo criou o nome artístico para ele, de Hélio Ribeiro. Que é o tal do Boa Tarde. Boa Tarde. E aí ele queria, eu falei, tá ótimo e tal. Mas não, eu falei, vai ficar Antônio Viviane mesmo, é meu nome de registro e tá tudo certo. E aí você fazia esses disco jockey, né? Que até abria a possibilidade de... Exatamente, aí a gente ia fazer casas noturnas para fazer esses trabalhos também, em clubes, né? Que você aproveitou esse hall aí e ganhou dinheiro também com isso. A gente fazia os bailes era como se fosse fazer a rádio ao vivo nos finais de semana nas danceterias, nas discotecas de São Paulo. Fazia sexta à noite, sábado à noite, domingo matinê, domingo à noite. Era bem bacana. Que aí é como o DJ de hoje, né? Mas assim... Só que vocês animavam a festa, fazia narrações. Tinha o DJ, a gente só fazia locução mesmo. O DJ da casa tocava as músicas e a gente, logicamente, que falava com ele, olha, agora eu quero tal. Ele fazia as mixagens, às vezes até a gente brincava um pouquinho ali nas picapes e tudo mais. Mas era exatamente isso, né? Animava a moçada que ia curtir aquilo que eles ouviam a semana inteira e fazia concursos de dança. Era bem legal, bem bacana. Aí dentro disso você passou por diversas emissoras de rádio na capital, né? Grandes emissoras. Não, na capital eu acabei não indo, né? Não aceitei o convite do Hélio Ribeiro. Eu acabei saindo da difusora, indo para Excelsior, a convite do Antônio Celso, porque a Excelsior era a rádio concorrente da difusora. E ele me convidou, fui para lá, fiquei acho que quase um ano, depois saí, fui para Antena 1, Metropolitana, nisso eu já fazia junto a TVS, Canal 11, Rio de Janeiro, em 1980, aí veio a TVS para São Paulo, eu comecei a fazer as chamadas aqui também, acabei saindo da TVS, fui para Record, na televisão, e nisso eu estava em Rádio América, Rede Metropolitana, já tinha ido para LC, fazia play, as programações. Nossa, teve uma época que eu tinha 8 empregos em carteira. Aí acabei indo para Record, no rádio também, além da televisão. Fiquei lá um tempão e isso tudo entremeado de correr os estúdios e gravar comerciais, que eu fazia desde 1978. Quando eu conheci o Jorge Elau lá na difusora, que eu... Na época da TVS, existia esse galpão hoje ali na Anhanguera, né? Onde é o SBT hoje. Hoje é o SBT lá, era o depósito das lojas Tamacavi. A gente tinha um espaço lá para executar as produções da TVS Canal 11 Rio de Janeiro. Éramos eu, o Gugu Liberato, o Lombardi, o Ademar Dutra. Da parte artística eram esses. E tinham as pessoas que desenvolviam as produções, né? O Valtinho, a Cecília,
os produtores daquela Semana do Presidente, que o Lombardi fazia a locução, o Gugu também fazia as reportagens, era assim. E depois sim veio quando a Tupi faliu e houve a distribuição da concessão, metade para o Adolfo Bloch e metade para o Silvio Santos, aí houve a estreia do Canal 4 de São Paulo, TVS, que só depois de alguns anos virou Sistema Brasileiro de Televisão, depois que ele foi inaugurando as emissoras pelo Brasil, o Silvio, né? Tá, e nessa época o Gugu, ele tinha um programa ali, acho que ele não pôde apresentar, e você acabou substituindo ele na TV em algum programa de não, jogo. Eu fazia também, além das aí, chamadas, um noticiário chamado Notícias, eu e o Fausto Rocha, e aí tinha a sessão premiada, era um programa que finalizava a programação com um filme e as pessoas participavam dizendo palavra-chave. Já tinha sido apresentado pelo Paulo Barbosa, aí o Gugu passou um tempinho por lá, depois eu assumi. A pessoa durante o filme ia passando palavras, no intervalo ela tinha que ligar e dizer quais palavras que tinham passado, sempre ligadas aos produtos das marcas do Silvio Santos, né? Tinha Baú da Felicidade, Telecena, aquelas coisas todas dele que ele continua fazendo até hoje. Aí disso do rádio, você, acho que dentro de uma emissora ali, você viu esse nicho de mercado publicitário também, né? Que acho que o Jorge Elal, que foi Então, desde a difusora, quando eu conheci o Elal, foi lá em 78. Ele me levou a uma produtora de vídeo e a uma produtora de áudio. Foi a Diana, produtora de vídeo, e a Ecos, produtora de áudio, onde eu conheci o Nicola Lauleta e lá gravei meu primeiro comercial. E você lembra qual foi a sua primeira locução comercial? Foi um spot, um casal brincava eu não lembro exatamente qual era o diálogo, e terminava com uma coisa engraçadinha e eu tinha que assinar: Curau de Milho Verde Vigor. Um alimento saudável, nutritivo e alguma coisa assim. O Fernando Lauleta, que era o técnico, irmão do Nicola, lembra o texto certinho. Por favor, eu queria curau de milho verde. Desculpe, minha senhora, mas curau de milho verde só no interior. Primeiro, não sou sua senhora. Segundo, a Vigor lançou curau de milho verde em potinhos. Ah, é? A Vigor lançou o curau de milho verde em potinhos? É. Igual ao curau caseiro? Igualzinho. Está vendo em todos os supermercados, mercearias, padarias, lanchonetes. Então, minha senhora, é bom procurar num desses lugares, porque aqui é uma farmácia. Curau de milho verde Vigor. Um alimento saboroso, saudável e nutritivo. Depois eu gravei meu primeiro comercial pra TV, lá também, que era aquelas lâminas de barbear Chic 2 Ultrax, novo com cartucho com lâminas paralelas, novo botão limpador, um barato. Novo Chic 2 Ultrax, o cartucho de lâminas paralelas com botão limpador que expele os resíduos de barba e sabão. Maior durabilidade e economia. Serve em qualquer aparelho fixo ou de ação móvel. Chic 2 Ultrax. E assim por diante. Aí fui começando a gravar publicidade uma atrás da outra. Ali gravei comerciais para Ford também, fazendo dobradinha com o Ferreira Martins, que eu conheci naquela época. E é meu amigão até hoje. E assim por diante, né? Sempre numa evolução, né? Lógico que eu era uma pessoa totalmente diferente, né? Tava sendo ainda lapidado. E assim a gente vai fazendo na vida como um todo, né? Lapidando, não só lapidando nossa profissão, a nossa virtuose, as nossas virtudes, como também dentro do espírito de cada um, né? Lapidando a nossa alma, lapidando os nossos comportamentos, se tornando, pelo menos eu tento, uma pessoa melhor a cada dia que passa. Aí dentro desse cenário aí você estava trabalhando no rádio e viu esse mercado aí de locuções publicitárias. Aí foi onde você investiu mais o teu trabalho, meio que deixou para trás o rádio, indo para esse lado de campanhas nunca publicitárias. Deixei o rádio. Nunca deixei o rádio. Não, nunca deixei. Teve uma época que realmente aí já não tinha mais condições, porque eu tinha assumido muitos compromissos, acabei indo para a TV Bandeirantes, fazia
programa de manhã lá, o Dia a Dia, na TV Bandeirantes, e acabei deixando o rádio porque a publicidade estava a todo vapor naquela época. 1900 já, isso 1900, final da década de 80, 89, 90. E aí eu deixei o rádio porque também não encontrei mais absolutamente nada que me identificasse, né? Mas passei por muitos lugares bacanas e sou um apaixonado pelo rádio, adoro o rádio até hoje. Não tem jeito. E aí, dentro desse mercado publicitário, já teve algumas vezes assim de você ter que gravar várias vezes aquele texto porque não chegava naquele padrão que o cliente queria, ou até a própria direção ali do estúdio. Mas isso é muito interessante. Eu sou totalmente aberto a ser dirigido e... Aliás, acabei de falar para você que através desse programa aqui, onde estamos gravando, eu na minha casa e você na sua, para ficar bem claro pro pessoal que tá aí achando que a gente nessa pandemia tá juntinho, né? Eu tô aqui em Barueri e você aí em Lins. Então, de uma forma ou outra, esse programa me permite ser dirigido por pessoas que querem uma determinada interpretação e isso me deixa muito feliz. Adoro ser dirigido e posso gravar quantas vezes for necessário. Normalmente isso não acontece, mas claro que estou aberto a qualquer tipo de interpretação e é isso que um profissional deve buscar. Nem sempre interpretar da mesma forma, buscar tonalidades diferentes, approaches diferentes de cada produto para que ele realmente fique super valorizado e vá ao ar e atenda da melhor forma aquela campanha criada pela agência que vai atender o cliente. Hoje, com essa tecnologia, existe essas ferramentas, né? Como a gente está fazendo agora essa gravação desse podcast, mas naquele tempo atrás não tinha. Você era obrigado a ter que ir até um estúdio, como no Ecos, né? Do Lauleta, outros estúdios também e produtoras que faziam a captação de áudio e produzia aqueles áudios publicitários ou mandava para outra produtora para jogar para a TV. Naquele tempo, então, você era dirigido ali dentro da produtora e acho que tem uma história até bacana de um comercial Cheetos que você teve que gravar várias vezes, que a pessoa chegava, não era assim, Viviane. Queria que você contasse um pouco dessa história aí, Viviane. Contarei. Bom, a gente realmente ia a vários estúdios e naquela época o pessoal de agência tinha um departamento que tem até hoje, mas que não é mais atuante como era, chamado RTV. Era o famoso rádio e TV das agências que pegava o briefing com o criativo, né? O cara que criou, a dupla geralmente que cria um comercial e ia até a produtora junto com o produtor e brifava o locutor, né? Pedia como queria, assim, assado. Então facilitava muito, porque raramente voltava um trabalho, raramente teríamos que regravar. Ali mesmo, naquela primeira sessão de gravação, a gente fazia todas as opções possíveis e foi assim uma história engraçada com o Luiz Roberto, da Norte Magnético, que ele queria que eu fizesse uma locução pro Salgadinho Cheetos e eu cheguei no estúdio, o Serginho era o técnico e ele falava, pô, Viviane, pá, ele tinha uma voz engraçada, faz aí o comercial aí, pô, fala aí, é simples, é só uma assinatura. Cheetos, o queijo que detona. Falei, tá bom, aí comecei, né? Cheetos, o queijo que detona. Cheetos, o queijo que detona. E assim por aí, Cheetos, o queijo que detona. Até que, sei lá, pela 50ª vez, ele falou, pô, bicho, peraí, eu vou pegar uma panela. Queria que eu falasse dentro de uma panela pra ficar assim a voz, sabe? Sei lá. Ele era muito louco, o Luiz Roberto. Continua sendo. Mas um grande músico, um grande cara. E aí ele falou, pô, não é isso, bicho. Aí eu falei, puta, eu ouvi a voz dele, né? Falei, rapaz, deixa eu ver aqui, né? Serginho, roda aí. Aí o Serginho rodou, eu falei, Cheetos, o queijo que detona. Ele falou, pô,
pô, bicho, é isso aí. E aí ficou legal, foi bem engraçado esse comercial. Ficou bem Acompanhava bacana a esse gente comercial mesmo. aos domingos pela manhã, nas grandes vitórias de Ayrton Senna, era um dos patrocinadores da Fórmula 1 daquela época. Chester Cheetah, o selvagem, de olho nos Cheetos pra viagem. Cara, tem muito salgadinho que imita, mas só Cheetos me atiça. E pra acelerar o meu desejo, vou atrás desse queijo. O melhor, o único, Cheetos! Cheetos é crocante, Cheetos é chocante. Cheetos, o queijo que detona. Eu vejo aí que você tem uma grande amizade com o Nicola Lauleta, né? Que é o proprietário do Ecos Studio. E ele até trouxe aí um curso Voz à Obra. E eu acompanhando aí, você teve uma participação também nisso aí. No início eu ajudei lá o Nicola a fazer um workshop de locução comercial, mas até um determinado ponto, né? Agora ele fica... a coisa toda fica por conta dele, porque eu não tenho muita paciência para ficar dirigindo pessoas, não. Eu prefiro fazer o meu e, aliás, ontem mesmo conversei com ele a esse respeito e vamos ver o que dá. Vamos ver agora, né, os cursos dele dessa forma que estamos aí na pandemia, também sendo feito à distância e é tranquilo. Com ele eu desenvolvi aquele projeto do podcast Voz Off, né, que traz as grandes vozes da publicidade, da televisão e do rádio brasileiros, porque a gente tinha uma ideia, puxa vida, essas vozes representaram tanto para tanta gente, que tal a gente fazer como se estivéssemos na mesa de um boteco e bater papo com a pessoa, pô, e aí, como é que é, onde você nasceu, isso que a gente tá fazendo aqui hoje, né? Conversando um pouquinho, trazendo a coisa mais pro lado pessoal. Mostrar um lado diferente ali daquela voz, né? E a gente tem acompanhado bastante, até para você que tá curtindo aí o nosso podcast. Na sua plataforma favorita, no Deezer, Spotify, Google Play, é só digitar lá Voz Off e acompanhar os podcasts aí que é apresentado pelo Viviane e o Lauleta também. Que é gravado no Ecos Studio. Acho que o Léo é um dos articuladores disso aí, né, Viviane? Isso, o Léo da Radiofobia que coloca nossos podcasts no ar. Muito bom. E aí, nós paramos de gravar, eu acho que desde fevereiro, né? No mês de março a gente já não pôde gravar. Mas em breve a gente vai retomar, mesmo que seja assim, à distância, conforme estou fazendo com você, para que a coisa fique boa. E além disso, você tem um outro podcast também que eu lancei em dezembro, quando eu fiz 45 anos de profissão. Em dezembro, no dia 16, né, como eu falei lá no início, eu peguei e lancei um podcast chamado Texto Sentido, uma ideia que eu tive de interpretar textos diversos, né, levar um pouco de paz, de alegria, de reflexão para as pessoas, e tem ido bem. Esse é semanal. Sinal muito bom, muito bacana. Bom ter acompanhado também. Chama Texto Sentido, tem o canal no YouTube, né? youtube.com/Texto Sentido. Você também pode ir nas plataformas de podcast e digitar Texto Sentido, que você também acha o nosso podcast. E tem as redes sociais, né? Tem a página no Facebook, que é Podcast Texto Sentido, e também o Instagram, também Podcast Texto Sentido. Só buscar o Texto Sentido e acompanhar aí semanalmente, diariamente? Semanalmente, todas as terças a gente lança um episódio. Viviane, até a gente falando aí dessas mudanças de tecnologia, né? Hoje existem várias formas de você trabalhar fazendo gravações externas, hoje você na tua casa com home studio. E eu queria que você falasse também, às vezes você está viajando fora da tua residência, você tem alguma estrutura para fazer gravações externas? Se tem, como é que funciona isso quando está em viagem? Eu tenho um equipamento portátil, tem vários, né? Várias maneiras de você fazer uma gravação hoje, mesmo até plugando um microfone profissional no próprio celular. E aí dá para você atender numa emergência. O que importa, no caso, é o ambiente de captação, para não ficar aquela reverberação, aquela coisa, né, que não é bacana como assim, dentro de um estúdio, como eu estou nesse momento. Então,
De repente, o banco traseiro de um carro é sempre um bom lugar. Com os vidros fechados, dá para gravar e atender numa emergência assim. Mas eu sempre prefiro estar dentro do meu estúdio mesmo, coisa profissional. Aí existe uma emergência, até que vocês estavam fazendo uma viagem aí para Miami e surgiu um texto ali de urgência para você fazer. E tava uma galera dentro de uma perua, né? Que Exatamente. Como é que foi essa história aí, Viviane? O Fernando Lauleta, sim, ele estava com o equipamento, eu estava no banco da frente, me virei para trás, ele botou para gravar e acabamos atendendo. Na época eu fazia um varejo, né, para aquela rede de supermercados barateiro e tinha que ser uma urgência, tinha surgido as claquetes e tal. Acabou dando tudo certo, até em movimento o carro, né, num movimento bem lento, porque estava um tráfego danado para chegar no aeroporto. Aí chegamos no aeroporto, conseguimos uma rede Wi-Fi lá e enviamos o arquivo no último momento, quase perdi o voo de volta. Foi bem bacana aquela história. Nos 45 do segundo ali, conseguiu atender o teu cliente. Exatamente. O Viviane também é voz padrão da CNN Brasil, onde foi voz padrão também do CQC, né? Que fazia aquelas locuções dentro do programa. É hora do... Top 5 da TV brasileira. E Viviane, queria que você falasse um pouco sobre ser voz padrão de uma emissora de TV e se ela atrapalha também dentro do mercado publicitário, tendo em vista de você sendo uma voz padrão de um canal de televisão, se ele influencia positivamente ou negativamente para fazer campanhas publicitárias, pela voz estar ligada àquele canal ou produto. Eu, como te disse, desde 1980 eu sou voz padrão. Comecei com a TVS Canal 11 Rio de Janeiro, depois, né, a TVS Canal 4 de São Paulo. Passei também por emissoras, onde fui voz padrão de emissoras de rádio. Na ESPN fiquei durante 15 anos e nada disso atrapalhou a minha vida dentro do mercado publicitário. Depois da ESPN passei pela Fox, os canais Fox Premium, e atualmente estou lá na CNN. E não acredito que isso venha prejudicar de alguma forma, nem ajudar. É um trabalho diferenciado do outro. E é muito legal estar numa emissora, ser reconhecido profissionalmente. Foi bem bacana nessa altura da minha vida profissional, poder ser reconhecido e ser contratado pelo canal de notícias mais importante do mundo. Prazerzão estar lá com eles. E todas as vozes ali da TV CNN são as suas que você faz? De qualquer forma, tem chamadas que ali, são um pouco mais suaves, tem outras mais, não digo agressivas, mas mais contundentes e assim por diante. A voz da chamada sempre é comigo. Esta é a CNN, a maior do mundo, agora no Brasil. Vamos ouvir também a voz do Viviane no comercial do McDonald's. Marcão, se liga. Fala pra ele como você fala na rádio. Todo dia no McDonald's, você escolhe 2 clássicos diferentes por apenas R$14,90. Quantos? 2 clássicos diferentes por apenas R$14,90. Marcão, quebra essa aí, vai. Nunca te pedi nada. Marcão, ele nunca te pediu nada. Agora, escolha 2 clássicos que quiser por apenas R$14,90. É o Mac, do lado de quem ama muito pagar pouco. Marcão, é nóis. Muito bem, Viviane. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso canal de podcast. Quando entramos em contato para convidá-la a participar, de imediato você aceitou. Então, fico muito feliz pela sua humildade, a sua sinceridade e a sua participação no nosso canal. Eu queria que você deixasse um recado para quem é amante da comunicação, gosta de trabalhar com a voz ou é do rádio. É uma dica, uma orientação, o que é esse locutor de peças publicitárias para que ele alcance grandes trabalhos. Deixar alguma dica para esse pessoal aí, Viviane. É sempre correr em busca da excelência. É o que eu falei já durante, correr no dia a dia para ser no dia seguinte cada vez melhor. Correr atrás da excelência. E isso vai muito do espírito de cada um, de realmente se dedicar àquilo com muito amor a cada profissão, seja ela qual for. A partir do momento que você ama o que você faz,
você curte trabalhar, né? O seu trabalho vira um prazer na vida. E isso é muito importante em qualquer área. Então, buscar a excelência é sempre o que devemos fazer, né? Ser cada dia melhor naquilo que fazemos, em todos os sentidos. Bem, eu gostaria de deixar aqui também as minhas redes sociais, não só as do podcast, para quem quiser acompanhar mais do meu trabalho. A página do Facebook é Antônio Viviani Locutor e também o meu Instagram, que é Antônio.Viviani. E esse Viviani é sempre com I no final, porque senão não dá certo. Tá bem, João Vitor? Muito bom, Viviane, perfeito. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal de podcast Voz no Ar. Que isso, João Vitor. Foi um prazer enorme atender a Play-B e o seu podcast. Dizer pro pessoal que acompanha a rádio ou televisão que minha voz continua aí por vários comerciais. E prazerzaço enorme participar com você aqui, o seu convite na Play-B. E muito legal nosso papo. Eu que agradeço. Fique à vontade, numa próxima conversamos um pouco mais. Um grande abraço. Obrigado, Viviane, obrigado a você que está acompanhando o nosso podcast também. Basta dar o seu clique aí, acompanhar o nosso podcast na sua plataforma de áudio favorita e estaremos de volta com um novo episódio na próxima semana. Grande abraço. Você já deve saber que conteúdo em vídeo já não é mais tendência, é realidade. E quem não está investindo nesse tipo de conteúdo está perdendo tempo e dinheiro. O alcance e o engajamento desse tipo de conteúdo é muito maior do que qualquer publicação em texto ou imagem nas mídias sociais. Gravar vídeos com celular já é bem legal, mas fazer isso com qualidade causa muito mais impacto, gera mais credibilidade. Afinal, vivemos em uma época que a internet é imagem em movimento. Está precisando de produção de conteúdo em vídeo para o seu negócio, o seu treinamento, o seu curso, a sua igreja ou qualquer que seja o seu projeto para 2020? Entre em contato com a Play-B Produtora 35324677, pois o desejo é seu e a criatividade é nossa.